Você sabe o que é dislexia? Pesquisas realizadas em vários países apontam que entre 5% e 17% da população mundial é disléxica. Mas acredite, muitas delas apresentam um grau de inteligência normal ou até superior ao da maioria da população. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso? Para conversar sobre esse assunto interessantíssimo, estamos recebendo a doutora Catarina Victorino, fonoaudióloga, inclusive a minha fonoaudióloga maravilhosa. Prazer em recebê-la, Catarina. Prazer é meu, Mônica. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no Entre Nós hoje. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade e dar os parabéns para a Catarina, que a entrevista que ela deu ao Jornal Cruzeiro do Sul ganhou prêmio, não é verdade? Isso mesmo. Inclusive, a reportagem ganhou em segundo lugar como prêmio Sorocabano de jornalismo impresso e fiquei muito feliz com isso, não esperava por isso, foi muito legal. Você é muito modesto, porque o seu trabalho é maravilhoso, eu já conheço e o nosso público, o telespectador, vai adorar conhecer um pouquinho da doutora Catarina, gente. E é importante esclarecer o que é dislexia. A dislexia é a maneira diferente de se aprender e ver o mundo. Na verdade, existem várias conclusões e citações a respeito da dislexia, mas ela é um distúrbio, um transtorno de aprendizagem, na aprendizagem da leitura e da escrita, especificamente, e da soletração. E existe uma estimativa populacional da quantidade de disléxicos no mundo? Existem várias pesquisas, Mônica. Inclusive, existe uma estimativa de 5% a 17% da população mundial ser disléxica, e no Brasil e Estados Unidos, em média, 6% da população. Puxa, até que é relativamente grande, a alta taxa de dislexia. Será que a gente consegue ver o mundo, todo mundo igual? Eu acho que o disléxico vê o mundo da maneira dele, né, também. Com certeza, da maneira dele. E que tipo de avaliação pode ser feita para conferir o QI de um disléxico? O QI do disléxico, ele é normal. Normal? Normal. Na verdade, existiam várias coisas e questões que se falavam antigamente de que um distúrbio de aprendizagem estava diretamente associado à disfunção ou rebaixamento intelectual. Existem sim distúrbios de aprendizagem que necessitam de comorbidades, precisam de ter uma questão neurológica envolvida, uma questão de síndrome, rebaixamento intelectual. Mas a dislexia não. A dislexia, ela é uma criança normal, quem tem dislexia, não tem um problema de rebaixamento intelectual. Isso pode ser genético? As pesquisas levam a isso. Tanto quando a gente vai fazer uma avaliação dessa criança ou desse adulto, nós temos que levantar a história dele. Porque ela é um transtorno, um distúrbio neurobiológico, que envolve toda a história dessa criança ou desse adulto. Então, precisamos avaliar o histórico. E qual a melhor idade para fazer essa avaliação? Quanto antes, melhor. Existem muitos adultos hoje que não tiveram esse diagnóstico precoce e sofrendo grandes frustrações durante a vida, coisas assim que poderiam ser passadas, poderiam ganhar outras possibilidades e ficaram estagnados por não ter esse diagnóstico. Não ter esse sofrimento, não, gente? Sofrimento. E quais os sinais para fazer essa avaliação? Como é que a mãe percebe? Então, notoriamente é percebido na escola. Quando a criança começa com alguma disfunção na hora de aprender a ler e escrever. Mas isso já pode ser percebido antes. Então, existem várias características que podemos observar. Uma criança agitada, uma criança desatenta, dispersa, não se interessa por livros de história, uma criança que é incoordenada. Então, não necessariamente todos eles, alguns desses sinais. Uma criança que tem um atraso no desenvolvimento da linguagem falada, da linguagem oral, que apresente trocas, substituições de fonemas, são algumas das características que nós podemos notar. Você sabia que grandes gênios da humanidade sofriam de dislexia? Não é verdade, doutora Catarina? Vamos dar uma olhadinha no VT para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esses gênios? O
físico alemão Albert Einstein ficou conhecido por revolucionar a física clássica, desenvolvendo a teoria da relatividade. Mas se para a matemática e para as ciências naturais ele era mais do que bem dotado, para as disciplinas que exigiam capacidade de memória era um fracasso. Geografia, história, francês e principalmente o grego se transformavam em grandes obstáculos. A família de Einstein acreditava até que ele poderia ter dislexia. O astro do cinema americano Tom Cruise é um dos atores mais consagrados de Hollywood. Ele está sempre na mira dos paparazzis. Apesar de todo esse sucesso, o começo da carreira foi complicado. Diagnosticado com dislexia aos 7 anos, Tom Cruise diz que sempre teve dificuldades de concentração e se formou na escola como analfabeto funcional. A inglesa Agatha Christie foi a mais famosa escritora policial de todos os tempos. Escreveu mais de 80 livros, traduzidos em diversas línguas, e vendeu milhões de cópias no mundo todo. Apesar da criatividade, a escritora sempre teve grande dificuldade com a gramática. Nenhum dos livros foi escrito diretamente. Ela ditava as histórias para uma secretária ou usava um gravador. É incrível, né? Até o Tom Cruise, que é maravilhoso, que todo mundo conhece, sabe? Então, na verdade, existe muito preconceito, né, sobre essa síndrome, não é isso? Sim, existe preconceito. Síndrome, tá correto? Não, isso, é um distúrbio. É um distúrbio, perdão. Na verdade, a dislexia não é uma doença. Não é. Então, se formos pensar em cura, não existe cura para a dislexia, e sim tratamento para a dislexia. Exatamente essa pergunta que eu queria fazer. Isso. Essa solução para a dislexia, o que tem que fazer de imediato? Quando essa criança ela é avaliada, ou esse adulto é avaliado por uma equipe multidisciplinar, então, nessa equipe que nós precisamos ter fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos e um neurologista para dar o laudo de que não existe uma alteração neurológica, ou outros profissionais da área médica que possam nos dar sinais e embasamento de que não há uma disfunção visual, não há um problema sensorial, seja auditivo, seja visual, que comprometa essa criança de aprender. Não fica tão específico só na leitura e na escrita. Então, quando nós tiramos excluímos esses detalhes que são importantes no diagnóstico, nós podemos olhar para essa criança ou para esse adulto e visualizar, a partir daquilo que ele apresenta numa avaliação multidisciplinar, o que nós podemos proporcionar no tratamento. Eu vou proporcionar para ele maior tempo de leitura, como que eu vou fazer isso, eu vou trabalhar esses fonemas, eu vou trabalhar esse processamento auditivo central, vou trabalhar a sua atenção, como que eu vou desenvolver. Então, a dislexia ela é um conjunto de características que impedem essa criança ou esse adulto de ler. Existe até um exemplo na Sociedade Brasileira de Dislexia que diz assim, que as crianças, quando elas apresentam dislexia, é como se elas embaralhassem, como se as letras dançassem à sua frente e elas não conseguem codificar, não conseguem entender aquele simbolismo do grafismo. Na verdade, na hora de decodificar isso. A escrita ou a leitura. Que interessante isso. Na verdade, essas crianças, além daquelas características que eu tinha citado antes, de dispersão, problemas de linguagem oral e tudo mais, elas apresentam, algumas delas, problemas de memória imediata. Então, anomismo e tudo mais. Então, essa questão de memória, ela impossibilita algumas ações também. Quando nós aprendemos a ler e escrever, que não é fácil, quem passou muito bem pelo aprendizado da leitura e da escrita, consegue visualizar isso de uma maneira, é fácil. Natural, né? Natural, é gostoso. Mas não. A criança que tem dificuldade, ela não consegue fazer o simbolismo do som com a letra. Porque todos nós, quando aprendemos a ler, nós fazemos uma rota fonológica, que é uma rota de som. Sim. E o disléxico, ele se atrapalha totalmente nisso. Existem coisas que funcionam diferentemente daquilo que nós realizamos. Estamos acostumados, exatamente. Isso gera muita frustração e sofrimento, né? Sim. Nossa. Sim. Então, o que nós percebemos também no diagnóstico quando a criança ela apresenta uma frustração grande diante do aprendizado, ela não vai ter prazer naquilo. Então aquilo vai gerar o quê nela? Ansiedade, depressão, muitas coisas. Baixa autoestima. E essa criança não vai ter prazer em aprender. Então a escola para ela vai ser simplesmente um lugar que ela vai curtir a dispersão dela, porque aquilo é muito difícil para ela. Então, quando você falou de preconceito, como que essas crianças são taxadas? Essas crianças são taxadas como?
Ah, não tem interesse. Ah, não gosta mesmo. Ah, que criança agitada, não quer aprender. O que veio fazer na escola? Então, quando nós olhamos para essa criança, nós precisamos olhar o que acontece com ela. O que eu posso ajudar? Então, no diagnóstico, essa criança está sofrendo antes da escola, frustração, ansiedade, baixa autoestima, ou depois da escola. Porque isso é um sinal para a gente também de exclusão no diagnóstico. Agora, se ela tem sinais sugestivos de problemas emocionais pós-escola, poxa, ela estava indo bem até chegar na escola, até se deparar com as letras, até se deparar com aquele mundo de só simbolismo, né? É verdade. O grafismo é símbolo, né? São verdade. símbolos. E quais são as dicas para ajudar as pessoas disléxicas a enfrentar esse problema? Né? A família, por exemplo, as pessoas se conhecem. Quais seriam as dicas que você orienta? Isso. Primeiramente, né, uma das dicas, além das dicas cotidianas, é a mãe, o pai, a família, que observa que essa criança está com um problema para aprender. Levar para um especialista, levar para uma avaliação especializada, para que essa criança possa ser bem-sucedida. É a primeira coisa. Para que ache um caminho para essa criança aprender a ler e escrever. Porque ela vai aprender a ler e escrever. Além de tudo, ela é inteligente, ela acha caminhos, o disléxico sozinho acha caminhos com a própria lógica. É verdade. Porque eles são geniais, eles são criativos. Não significa que não tem imaginação, exatamente. Ele vai desenvolver a criatividade, evidentemente, porque nós sabemos que todas nós que temos uma dificuldade, em certo sentido, você desenvolve outras maneiras, né? Imagina, que coisa maravilhosa, a Agatha Christie, que nem nós vimos agora no VT, fantástico, ela poder escrever aqueles contos maravilhosos. Imagina a criatividade daquela mulher e com a dificuldade que ela tinha, né? Que imaginação. Isso. E naquele tempo ainda, né? E as dicas, assim, que para você que está em casa, para você observar seu filho, ou até mesmo adulto que tem algum problema, alguma dificuldade nessa área de leitura escrita, de compreender um texto, para quem está indo para o vestibular, são dicas essenciais. Uma rotina bem rotina. Então, assim, ter horário para acordar, ter horário para estudar, ter horário para comer, ter horário para descansar, para a criança ter horário para brincar. Disciplina, gente. Olha que importante isso. Disciplinar seu filho ajuda muito, isso ajuda muito. Essa criança tem um lugar gostoso para estudar. Então, ter um lugar silencioso, um lugar claro, ter um lugar que ele se sinta protegido, né, e motivado para realizar aquela tarefa. E ter a família junto com aqueles profissionais que estão envolvidos no seu tratamento, sejam fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos. Junto, família, escola e as terapias e os tratamentos. Existe um filme chamado Somos Diferentes, que retrata muito bem esse assunto. Catarina, comenta pra gente enquanto passam umas imagens desse filme. É muito interessante. É um filme indiano, conta a história de um menino indiano que era disléxico. E a família passou por muitas dificuldades com ele. Mas ele foi para o internato. E lá ele achou um professor que o acolheu e que o ajudou a aprender. Então assistam, vale a pena você entrar no mundo do disléxico, entender um pouquinho aquilo que está acontecendo na cabeça daquela criança, como que ela consegue ver o mundo e como ela pode ser feliz. Ai, que lindo. Tá aí, gente, essa mulher maravilhosa que ama a sua profissão, vai falar um pouquinho sobre o currículo, Catarina, porque, inclusive aonde você atende, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas às vezes não desconhecem, não é, essa dificuldade que seu filho pode ter, e eu tenho certeza que você tem muito aí para ajudar e para contribuir para o sucesso dessa criança. Obrigada. Fala um pouquinho pra gente. Sou formada pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, há 10 anos já. Acabei atuando muito na área de UTI, de disfagia adulto, sou especialista nisso, mas acabei encarando a área da linguagem e da comunicação como algo muito precioso. Então eu gosto muito dessa área, atuo nisso, atuo com crianças com deficiência e com crianças sem deficiência, que são os disléxicos também. Atuo na área de comunicação alternativa, que ajuda a parte também de autismo. Então eu tenho uma ligação bem forte na área da linguagem, abrangendo para a linguagem escrita. E adoro trabalhar com a questão de aperfeiçoamento vocal, que eu tenho alguns
algumas pessoas que eu oriento, que eu ajudo nessa área. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa, realmente foi extremamente importante para esclarecer. Eu acho que dislexia é um assunto muito importante e pouca gente conhece. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no Entre Nós, falar um pouquinho sobre esse problema que aflige tantas crianças aí no nosso país. Não sai daí, eu volto já.